Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. 2 policiais militares viram réus por homicídio durante a Operação Escudo, no litoral de São Paulo. 6 pessoas são indiciadas pelo sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. 2 policiais militares se tornaram réus pela morte de um homem em uma comunidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, durante a Operação Escudo. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo e a Caterina Schutt está com a gente ao vivo, ela tem os detalhes. Oi, Caterina, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, ao receber a denúncia, a Justiça determinou o afastamento dos agentes Eduardo de Freitas Araújo e Augusto Vinícius Santos das Ruas até o julgamento do caso. Eles se tornaram réus depois que o MP analisou as imagens das câmeras corporais dos policiais, colheu o depoimento das testemunhas, ouviu a versão dos agentes e confrontou todos esses dados com os laudos periciais. A Operação Escudo começou em julho deste ano, após o assassinato do soldado da rota Patrick Bastos, em Guarujá, no litoral paulista. Ao menos 28 pessoas morreram após o início desta operação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que analisa a denúncia oferecida pelo Ministério Público e reforça que a denúncia não desqualifica a operação, que prendeu mais de 900 suspeitos. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Caterina. Pela primeira vez, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu balas de maconha em São Paulo. 20 balas de gomas feitas com a droga foram encontradas no porta-malas de um carro na rodovia Fernão Dias, em Atibaia. A PRF informou que a bala é importada do Canadá e comercializada como medicinal. A motorista já tem passagem por tráfico de drogas, mas disse que não sabia sobre o que transportava. Além das balas, foram encontradas também porções de haxixe e skunk. A polícia indiciou 6 pessoas pelo sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e de uma amiga dele. Os 2 foram mantidos reféns por 1 dia e meio numa casa na Grande São Paulo. Depois do susto, Marcelinho Carioca postou um vídeo já em casa ao lado da família. Que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. O ex-jogador de futebol foi sequestrado na madrugada de domingo na Grande São Paulo. Hoje, 6 pessoas foram indiciadas por sequestro, formação de quadrilha, roubo, lavagem de dinheiro e receptação. 4 delas estão presas e um homem e uma mulher são procurados. A Divisão Antissequestro de São Paulo, que investiga o caso, pediu à Justiça a prisão preventiva dos 6. Os 4 que já haviam sido detidos passaram hoje por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com as investigações, o sequestro não foi planejado. O carro de luxo é que chamou a atenção da quadrilha. Cremos no primeiro momento que foi um crime de oportunidade, hein? Marcelinho contou que tinha saído de um show de pagode na zona leste da capital e foi para Itaquaquecetuba levar ingressos para a apresentação de domingo a uma amiga. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir porque eu vou estar no evento do Corinthians no centro de treinamento. Eu estou aqui para entregar vocês os ingressos para vocês irem domingo. Neste momento, os 2 foram abordados por 3 homens. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça, depois eu não vi mais nada. Marcelinho e Thaís foram mantidos reféns por 36 horas nesta casa. No cativeiro havia muita bagunça, móveis destruídos e restos de comida. Marcelinho Carioca disse que foi obrigado a gravar um vídeo explicando uma falsa razão do sequestro. Eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou. Segundo o delegado-geral, o objetivo da quadrilha foi despistar a polícia depois que o desaparecimento do ex-jogador começou a ser noticiado. Não é incomum que num crime de extorsão mediante sequestro as vítimas do cativeiro sofram violência para dizer o que os sequestradores querem. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Você grava, você faz. O ex-atleta afirmou que não tem nenhum relacionamento com Thaís. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo. É minha amiga, porque eu fui secretário de esporte no município de Itaquá, que eu respeito muita gente, conheço ela e todas as outras pessoas. Ela e o ex-marido conversaram com exclusividade com o apresentador Luiz Bate, do Cidade Alerta. Nenhum relacionamento, o que eu tenho com ele é amizade mesmo. Só que eu acho que a sociedade, elas acabam
difamando uma mulher por ter uma amizade com um homem. E você vê que a verdade foi esclarecida. Que eu sou uma pessoa inocente, que eu não tenho nada a ver com esse tipo de coisa errada. O Ministério Público de São Paulo e a Prefeitura selaram um acordo que vai reverter 1 bilhão e 50 milhões de reais aos cofres da cidade. O valor será pago pela Universidade Uninove, uma das maiores universidades do país, por causa do escândalo que ficou conhecido como máfia dos fiscais. Segundo as investigações, a universidade pagou propina a auditores em troca de benefícios fiscais. Parte do valor do acordo será quitada com o direito de uso de imóveis da Uninove pelo município. A Secretaria de Saúde, por exemplo, está num prédio muito deteriorado e ela passa já agora, a partir de amanhã, a providenciar sua mudança para um prédio estruturado com uma grande capacidade, além de tantos outros benefícios por conta desse acordo que o Ministério Público faz, e eu acho que deixa um grande exemplo. A agência de avaliação de investimentos Standard & Poor's melhorou a classificação de risco do Brasil por causa da aprovação da reforma tributária. A nota do país passou de BB- para BB, que é um patamar considerado estável. A avaliação dessas agências internacionais é importante porque indica se um país é seguro para investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a melhora na avaliação. Essa harmonia entre os poderes, quando o Executivo, Legislativo e Judiciário se unem em torno de uma causa, de colocar ordem nas contas, garantir o orçamento, garantir os programas sociais. Quando o país tem um projeto, as agências percebem que há uma coordenação em torno de um objetivo maior. E a reforma tributária realmente foi o ponto alto dessa trajetória. O Congresso aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que cria regras básicas sobre como o governo deve gastar no ano que vem. E a Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília, ela tem os detalhes para a gente. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. Senadores e deputados mantiveram no texto a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem. Isso significa que o governo não poderá gastar mais do que arrecada. O salário mínimo previsto ficou em R$ 1.413, com um aumento de 7% em relação ao atual. E as emendas parlamentares obrigatórias precisam ter os valores garantidos ainda no primeiro semestre, o que diminui o poder de barganha do governo. São cerca de 41 bilhões de reais previstos para 2024. Agora, o texto vai ser sancionado pelo presidente Lula. Lembrando que a LDO é necessária para a votação da Lei Orçamentária Anual, aquele documento que prevê todo o orçamento federal para o ano que vem e que neste ano será votado na próxima quinta-feira. Salsi. Obrigada, Ariane. O governo federal lançou nesta terça-feira a plataforma Celular Seguro para tentar diminuir os roubos e furtos no país. A nova ferramenta pretende tornar mais ágil o bloqueio dos aparelhos nas operadoras. Todos os dias, pelo menos 40 celulares são roubados ou furtados por hora no estado de São Paulo, de acordo com os números da Secretaria da Segurança Pública registrados entre março e outubro deste ano. Gabriel foi roubado na zona sul da capital por 2 homens armados. Os criminosos tentaram acessar as contas bancárias e fazer compras em aplicativos. Por sorte, não conseguiram, porque eu fiquei rastreando e na hora eu consegui bloquear. Marcos não teve a mesma sorte. Foi assaltado 2 vezes. Ficou sem os aparelhos celulares e ainda teve o aplicativo do banco invadido pelos criminosos. Eles conseguiram entrar no meu aplicativo no primeiro assalto que eu tive, gastaram R$10 mil da minha conta. Depois eu tive que ligar para o banco para acionar meu seguro, para o banco poder me ressarcir esse dinheiro. E foi aí que eu comprei o meu segundo celular e, infelizmente, eu fui assaltado novamente na Paulista, saindo do metrô. Com o avanço da tecnologia, o celular passou a ser muito mais do que um telefone. Os aparelhos armazenam dados confidenciais e também aplicativos de bancos. Por isso, são os objetos mais visados pelos assaltantes. Hoje, depois de um roubo ou furto em alguns estados, a vítima só consegue bloquear o aparelho com o boletim de ocorrência. Outra alternativa é recorrer às operadoras, fornecendo o número do e-mail do aparelho.
mas o bloqueio pode levar até 24 horas. Os criminosos de hoje são criminosos digitais. Eles atuam na velocidade da luz, com velocidade, com agilidade, com celeridade. Portanto, se demorar 24 horas para efetuar o bloqueio, tenho certeza que, lamentavelmente, não teremos o resultado esperado. Para tentar diminuir a burocracia, o governo federal lançou a plataforma Celular Seguro. O aparelho celular hoje funciona como um portal através do qual a pessoa ali tem toda a sua vida colocada e no momento que esse vira o delito que atinge uma parcela imensa da população do dia a dia, a gente viu a necessidade de tentar intervir nessa realidade. O aplicativo Celular Seguro vai poder ser baixado no telefone ou acessado pelo navegador do computador. É preciso ter cadastro no site do governo federal, o gov.br, para entrar na plataforma em que aparecem 3 comandos. O primeiro é cadastrar uma pessoa de confiança, para caso você seja vítima, ela possa fazer o bloqueio por você. O segundo comando é registrar o aparelho para facilitar a comunicação com as operadoras. O terceiro passo é registrar a ocorrência, que pode ser feita pela própria vítima ou pela pessoa de confiança. E aí, de maneira automática, a própria plataforma vai avisar as operadoras e os bancos. O crime já usa de tecnologia avançada para atingir pessoas, atingir contas e tudo mais. Então, um dispositivo, um acordo desse que envolve o Ministério da Justiça, as várias entidades, realmente ele tem um papel social e tem que ser também um compromisso moral de todos, porque, afinal de contas, esse virou, digamos assim, virou uma grande pandemia nacional e que realmente tem que ser combatido. Lembrando que esse registro não substitui o boletim de ocorrência. Então, após comunicar o roubo, para que o aparelho seja bloqueado, comunique à polícia. A polícia investiga as mortes de mãe e filho que comeram um bolo de pote em Goiânia. Amostras de alimentos recolhidas na casa das vítimas e na doceria são analisadas pelo Instituto de Criminalística. O servidor público Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85 anos, morreram depois de dividirem um bolo de pote no último domingo. Os corpos foram enterrados hoje em Goiânia. No boletim de ocorrência registrado pela mulher de Leonardo, ela conta que cerca de 3 horas depois de comerem o bolo, mãe e filho tiveram sintomas de vômito, dores abdominais e diarreia e foram levados para um hospital. Disse ainda que o doce foi comprado pela nora dela em um empório de Goiânia, sendo que ela teria ingerido uma quantidade menor que as vítimas. O delegado responsável pela investigação disse que amostras de alimentos coletadas na casa das vítimas e na doceria estão sendo analisadas pelo Instituto de Criminalística, mas descartou a possibilidade do produto ter sido envenenado na fábrica. O caso está sendo investigado como duplo homicídio. Testemunhas já foram ouvidas na Delegacia de Homicídios de Goiânia. Entre elas, a mulher que comprou o doce, que foi interrogada por cerca de 5 horas e saiu sem dar entrevistas. Luiz Gustavo, que além de advogado da família, é primo e sobrinho das vítimas, espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. Como que ele veio a óbito, isso gera ainda uma dor muito maior. Imaginar que pode ter sido um produto colocado naquele alimento que levou à morte. Então, isso nos dá uma dor ainda maior de todo o cenário. 5 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra a maior milícia do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os criminosos cobravam taxas de obras, inclusive de empresas contratadas pela Prefeitura. Os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público saíram às ruas com destino a 17 endereços na zona oeste da cidade. O objetivo foi desarticular o braço financeiro da maior milícia do Rio de Janeiro, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos criminosos mais procurados do estado. Segundo a denúncia, a quadrilha atuava como uma estrutura empresarial que contava com pessoas para realizar as cobranças, o controle de pagamento, a lavagem de dinheiro e até para paralisar obras em caso de inadimplência. Esta planilha, encontrada no celular de um dos investigados, mostra que os valores chegaram a R$ 164 mil.
Imóveis já prontos também foram obrigados a pagar uma taxa de portaria para ter a segurança garantida. E até as obras da Prefeitura do Rio estavam na mira dos milicianos. A Prefeitura disse ter ciência das intimidações e informou que sempre orienta as empresas para que denunciem. As investigações apontam que as cobranças serviam de fonte de renda para a compra de mais armas para a quadrilha. Em posse de submetralhadoras, carabinas e granadas, os milicianos conseguiam ameaçar mais moradores e invadir territórios dominados por grupos rivais. Fundamental que as bases econômicas desses grupos sejam investigadas e que seja dificultado a extração de recursos nas localidades por parte desses grupos. São grupos extremamente violentos, responsáveis pela manutenção de taxas inaceitáveis de homicídio nas áreas onde eles controlam. Tarcísio de Freitas vai completar 1 ano de mandato à frente do estado mais populoso do Brasil. No balanço das realizações, o governador de São Paulo destacou a privatização da Sabesp e os investimentos na segurança pública do estado. Para marcar 1 ano de mandato, Tarcísio de Freitas reuniu os secretários de governo no Palácio dos Bandeirantes. Começou o discurso com agradecimentos à Assembleia Legislativa, que deu ampla maioria ao projeto de governo mais importante até agora, a privatização da Sabesp. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo atende 375 cidades, 28 milhões de clientes. Os objetivos da privatização são baratear o custo das tarifas e antecipar a universalização do saneamento, inclusive na capital. Onde a gente tem os maiores desafios com áreas irregulares consolidadas, tem o maior desafio para a prestação de serviços de saneamento na Zona Leste, na Zona Sul. A gente tem uma cidade onde falta água na torneira, na Zona Norte, na Zona Sul, e eu tenho certeza que o que a gente está fazendo é muito vantajoso para a capital e eu acho que todo mundo vai acabar concluindo isso. Então, eu sou otimista também com relação a essa questão. Em seguida, Tarcísio apresentou números de várias áreas administrativas. Na habitação, citou 18 mil moradias entregues no estado. Na educação, a reforma de 848 escolas e o aumento de 40% no repasse destinado à merenda escolar. O governador também enfatizou quais serão as prioridades para o próximo ano. Além dos leilões, que devem impulsionar obras de infraestrutura, Tarcísio de Freitas destacou a saúde e, principalmente, a segurança pública. Com o apoio da Assembleia, nós demos o maior reajuste que um governo já deu num primeiro ano de mandato, 20% de reajuste médio para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Tarcísio afirmou que, além de investir em monitoramento, o governo trabalha para que profissionais da reserva ocupem funções administrativas. A medida faria com que mais policiais deixassem o trabalho burocrático. Nós queremos 5 mil novos policiais na rua. O governador também afirmou que é necessária uma articulação, inclusive com o governo federal, para mexer na lei que pune a reincidência criminal. Ou seja, o criminoso está percebendo que não há risco para ele. Ele é preso, amanhã ele está solto. Então dane-se, eu vou continuar praticando o crime, que é o que ele sabe fazer. Você prende, ele não aprende nada, no dia seguinte ele está na rua. E aí é um absurdo você prender 15 vezes a mesma pessoa. É um absurdo, e está acontecendo. Na área de saúde, Tarcísio destacou a realização de 1 milhão de cirurgias eletivas e resumiu em poucas palavras o que espera do próprio governo e dos secretários. Nós temos muito para avançar, nós temos coisas grandiosas para fazer e o Estado de São Paulo tem condição de avançar muito. A Câmara pode votar ainda nesta semana o projeto que regulamenta as apostas esportivas. O texto sofreu alterações no Senado e precisa ser analisado novamente pelos deputados. Os chamados cassinos online foram retirados do projeto. O presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias defende a regulamentação. Nós queremos um mercado regulado para que todos cumpram as regras que têm que acontecer. Isso é fundamental para o progresso do país e para a responsabilidade dos operadores e a segurança dos apostadores. Com a regulamentação, as empresas todas têm que seguir regras que impedem que jogos que não cumprem os padrões internacionais exigidos pelas empresas internacionais tenham. Então, isso vai continuar acontecendo enquanto não houver regulamentação. A regulamentação acaba com esse tipo de operação
que não satisfaz a ninguém. O projeto prevê o pagamento de 15% de imposto para quem for premiado com mais de R$ 2.112 e outros 12% da receita líquida das operadoras de apostas. Os valores recolhidos pelo governo serão encaminhados para 5 áreas: esporte, turismo, Fundo Nacional de Segurança Pública, Seguridade Social e Educação. O governo prevê arrecadar entre 2 bilhões e 10 bilhões de reais com a regulamentação dos jogos. E a estimativa é que o setor invista por ano 3 bilhões e 500 milhões de reais em patrocínios no futebol. O valor envolve clubes, competições e transmissões na televisão. Os sites ainda deverão pagar 30 milhões de reais por 3 anos de autorização para operar legalmente no país. Empresários esperam que o projeto ajude a separar as empresas que não cumprem a lei das que operam dentro dos padrões internacionais. No momento que as empresas pedirem a licença e estiverem trabalhando de forma licenciada, só as empresas sérias e que cumprem as regras vão poder trabalhar. Qualquer uma outra não pode anunciar, não pode patrocinar, não pode usar dos meios digitais com influenciadores para atrair jogadores. Isso tudo acaba. Só vai poder anunciar aquela empresa que for licenciada pelo governo federal. Quanto antes se aprovar o projeto, melhor para os apostadores, melhor para o governo que vai poder arrecadar impostos e melhor para as empresas que trabalham com seriedade. O governo de Taiwan ofereceu ajuda para socorrer as vítimas do terremoto que atingiu o noroeste da China. O número de mortos subiu para 131 e 20 pessoas ainda continuam desaparecidas. Os detalhes com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, enviou mensagem de apoio e ofereceu assistência para ajudar nas operações de resgate. O gesto de solidariedade ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países e o fim das comunicações oficiais desde que Tsai Ing-wen assumiu o poder em 2016. Mais de 150 mil construções foram danificadas no terremoto de 6,2 graus de magnitude que atingiu as províncias de Gansu e Qinghai, no noroeste da China, nesta segunda. Desde então, foram registrados cerca de 300 tremores menores. A região do epicentro do terremoto fica sobre a junção de 2 placas tectônicas e o deslocamento dessas placas, que também estão interligadas com a Coreia e o Japão, provoca constantes terremotos. Salsi. Obrigada, Silvia. As Forças Armadas de Israel anunciaram que um dos principais financiadores do grupo terrorista Hamas foi morto em um ataque aéreo na faixa de Gaza. Nesta terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU adiou mais uma vez a votação sobre a trégua no conflito. Subhi Firwana é acusado de transferir milhões de dólares para o Hamas. E, segundo Israel, ele foi morto hoje em um ataque em Rafah, na região sul de Gaza. Em outra ofensiva no mesmo território, um prédio foi destruído e cerca de 20 pessoas morreram. A operação israelense avança também pelo norte de Gaza. Uma bomba foi encontrada dentro de uma clínica médica. Em Shihaya, as tropas israelenses conquistaram a chamada Praça Palestina e destruíram uma estátua que lembrava um ataque que matou 7 soldados israelenses em 2014. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa de Israel disse que o país está pronto para a próxima fase da guerra e que, graças às conquistas das ações militares, os palestinos que foram deslocados do norte da faixa de Gaza poderão voltar para casa, mas não definiu um prazo para isso acontecer. As Nações Unidas voltaram a discutir uma trégua da guerra no Oriente Médio. A proposta já foi vetada pelos representantes americanos na ONU. Os Estados Unidos e Israel afirmam que um cessar-fogo beneficiaria apenas os terroristas do Hamas, que ganhariam tempo para se reorganizar. This resolution aims to keep Hamas in power. Period. Hoje, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reuniu com familiares dos reféns. Autoridades acreditam que 132 pessoas ainda são mantidas em cativeiro nos esconderijos em Gaza, mas não é possível afirmar quantos estão vivos.
Os dois lados do conflito se mostraram dispostos a discutir uma nova trégua. Em troca, Israel quer a libertação de mais reféns. Já o Hamas afirma que só vai soltar os sequestrados quando a ofensiva em Gaza for interrompida. Segundo o presidente israelense Isaac Herzog, se um novo acordo for feito, Israel pode triplicar o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Mas hoje, um sinal lembrou a todos que a guerra continua em Israel. As sirenes que alertam para os ataques aéreos voltaram a soar em Tel Aviv. A Apple vai pagar o equivalente a 121 milhões de reais para encerrar uma ação coletiva sobre o programa de compartilhamento de assinaturas. A ferramenta dá acesso a aplicativos da empresa que gerenciam músicas, filmes e jogos. Segundo o processo, a Apple não deixa claro para os assinantes que o compartilhamento familiar não valia para todos os aplicativos. Milhões de clientes teriam sido induzidos a comprar os serviços, pensando que poderiam compartilhar os conteúdos com até 6 pessoas. Cada cliente da empresa nos Estados Unidos pode receber cerca de $30, o equivalente a R$ 146. A ação não vale para o Brasil. Apesar do acordo, a Apple nega qualquer irregularidade. E nos Estados Unidos, uma pesquisa mostra que a popularidade do presidente Joe Biden caiu às vésperas de um ano de corrida eleitoral. A postura da Casa Branca no confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi um dos fatores que derrubaram a aprovação do democrata. 57% dos entrevistados disseram que não aprovam a forma como o governo de Joe Biden interfere na guerra do Oriente Médio. A pesquisa foi realizada pelo jornal americano The New York Times, em parceria com a instituição de ensino Siena College. Para 46% dos americanos, o ex-presidente Donald Trump lidaria melhor com o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. Os mais jovens, que têm entre 18 e 29 anos, são os que mais criticam o atual governo. E foram justamente eleitores dessa faixa etária, de maioria democrata, que contribuíram para a vitória de Biden nas eleições de 2020. Hoje, segundo a pesquisa, 49% deles votariam em Trump. O índice de aprovação geral do atual presidente também caiu. Foi para 37%, com 2 pontos a menos desde a última pesquisa em julho. Em uma disputa entre os dois principais pré-candidatos, 46% dos entrevistados escolheriam Trump nas eleições do ano que vem e 44% optariam pela reeleição de Biden. Os outros ainda não têm uma posição definida. Os americanos se preocupam com a política externa e com a postura do governo. Primeiro, como o principal aliado de Israel no conflito contra o grupo terrorista Hamas e também como financiador da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Mas o principal fator de insatisfação ainda é a economia do país, que alcançou uma inflação histórica durante a gestão de Biden. A Suprema Corte do Estado do Colorado decidiu que o ex-presidente americano Donald Trump está inelegível, ou seja, não poderia disputar a presidência. A decisão só vale no estado e foi tomada em votação apertada por 4-3. Segundo os juízes, Trump provocou a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. O ex-presidente nega as acusações. Ainda cabe recurso. E agora futebol. O Santos oficializou o retorno do técnico Fábio Carille à equipe. É a segunda vez que o treinador vai comandar o clube. Carille estava no futebol japonês desde o ano passado e assinou com o Santos por 2 temporadas. Ele vai ter as missões de recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro, depois do rebaixamento histórico deste ano, e de reformular o elenco já para a disputa do Paulistão 2024. O campeonato, que começa em janeiro, terá transmissão exclusiva da Record em TV aberta. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.